Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, boa noite meus amigos. É um prazer estarmos juntos novamente, mais uma vez, né? Mais uma live, mais um aprendizado que nos será oferecido nessa noite, que nós possamos cada vez mais aprender, cada vez mais aprendermos e crescermos espiritualmente, né? Hoje nós vamos falar das criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas, né? Que Jesus falou, que está no capítulo 8 do nosso Evangelho. Já estão chegando aqui os amigos, as amigas, o Marcos Valentim, o Ronaldo Oliveira, aniversariante, né? O Sueli Nascimento, o Marcos, né? A do Chico Xavier, a Edith Figueiredo, sempre a minha amiga, a Olga, a Rosa Bentley, a Isilda Ferreira, né? Uma beleza, os amigos já chegando, graças a Deus. O meu primo Edgar Almeida, lá de Aracaju, já aqui presente. A Juju, a Jussara Fernandes, Carmen Pontes, a Carminha, minha querida, a Helena, a Solange Pires, né? A Helena Yuxudo, né? Todos os amigos chegando aqui. É um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Vamos falar hoje do tema Deixai vir a mim as criancinhas, né? Que está no capítulo 8 do nosso Evangelho, e que nós possamos tirar o melhor proveito. A Adélia Peregrina também chegou aqui. Boa noite, Adélia, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda, né? Todos esses nossos amigos aqui presentes, me brindando, né, com a presença, isso é muito bom. A Valéria, a Rosária, né, a Rosária lá do Chico, né? Amanhã estaremos juntos, hein? Amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, na nossa live, né, pelo Instagram. A Deolinda também chegou, né? E vai chegando mais amigos aqui, né? Vamos já iniciar a nossa live, mas antes, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, aquele fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida mais uma vez de aprendizado. Vamos falar hoje das criancinhas, mas não apenas das criancinhas, mas também, né, daquelas pessoas, dos pequeninos, que apesar de não ser crianças, ainda agem como crianças. Ontem também foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, e que todos devemos respeitar, porque é o Espírito de luz, que abençoa muitos, e que ela possa continuar protegendo, né, as pessoas que seguem, que vão até a padroeira pedir, né, fazer vários pedidos através de vibrações. Com certeza consegue, porque a fé é muito importante em nossas vidas. Sem fé, nós não chegamos a lugar algum, né? A Elvira também chegou aqui, e nós vamos então pedindo autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, autorização para iniciarmos mais essa live, mais esse encontro. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Deus e a Jesus também para que a nossa live transcorra tranquilamente, sem paradas, como ultimamente a internet anda meio ruim. Se acontecer algo, peço desculpas e tenham paciência que sempre retorna, tá bom? Não se dispersem, tá bom? Então, vamos lá. Deixai vir a mim as criancinhas, que está no capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, ontem comemorou o Dia das Crianças, né? Mas não apenas o Dia das Crianças, mas também de Nossa Senhora Aparecida, como eu disse, né? A padroeira do Brasil, que é o Espírito de luz, que é como nós, espíritas, né, identificamos esses espíritos, né? Que todos nós, praticamente todos nós, viemos de berço católico. O catolicismo, né, respeita os santos, né? Nós também os respeitamos, né? Só que para nós dissemos que são espíritos de luz. Essa é apenas a diferença, né? Nós vamos falar hoje das crianças e também dos pequeninos, como eu disse,
que parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Existe uma diferença e nós vamos falar sobre isso também, né? Que está na instrução dos Espíritos, né? Vinde a mim os pequeninos, e no início está deixar vir. Eu vou ler um pequeno, tá? Bem-aventurados os puros de coração, esse capítulo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, versículo 8. Então nos apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Porque vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes, Jesus notou isso, né? E disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. E segue, a pureza de coração, inseparável da simplicidade e da humildade, exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus torna a infância como símbolo dessa pureza, como já a tornara por símbolo da humildade. Né? E segue o texto, mas depois nós vamos falar ainda das instruções dos Espíritos, né? Que é eu vinde a mim os pequeninos, mas isso é mais no final, tá? Então, vamos seguir em frente, né? Vamos falar, como diz, das crianças e dos pequeninos, né? A criança é algo maravilhoso, né? Todos nós adoramos as crianças. A criança é pura, um lar que tem uma criança é um lar abençoado, não que os outros não sejam, mas eles alegram o ambiente, apesar de darem bastante trabalho, né? Mas é muito importante e são eles que darão sequência, né? Na evolução do nosso planeta e do universo, né? Um lar com a presença das crianças realmente é diferente. Nós tivemos ontem, né, o Dia das Crianças e fiquei com os meus netos e é muito importante nós estarmos em convívio com as crianças, que são uns amores, eles nos dão carinho, eles são puros de coração realmente, né? Eles não têm maldade, apesar de muitas pessoas fazerem maldades com eles, mas isso aí nós podemos comentar depois sobre alguma coisa sobre isso, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas que recebem as crianças nos braços, né, acabam por não respeitarmos, né? E nós, infelizmente, temos presenciado violência contra essas crianças. Infelizmente, nós vemos na televisão até com a anuência, né, de mães, de pais, padrastos, madrastas, infelizmente, né, maltratando essas crianças, está tirando as suas vidas. Mas todos responderão pelo que estão cometendo. Podemos ter a certeza disso. Não é motivo nós ficarmos revoltados, né, jogando praga, como se diz, em ninguém, porque Deus é justo e Deus sabe de todas as coisas, né? Crianças que nesse período tão conturbado estão sofrendo pelo isolamento, né? E principalmente pelas separações de entes queridos que foram vítimas dessa pandemia. Muitas crianças ficaram órfãos, não só crianças, mas jovens também, que ainda são crianças, né? Estão ainda num período de evolução, que ainda encarnaram há pouco tempo, necessitam dessa presença paterna e materna, e muitos mesmo, né, se separaram dos pais. Mas podem ser provas que eles assumiram antes do reencarno. Mas nem por isso vamos deixar de apoiar, de abraçá-los, fazer o possível que pudermos por eles, né? A infância é um período necessário ao espírito, para que os pais responsáveis possam observar e procurar auxiliar, principalmente a combater as más tendências que todo espírito reencarnante traz, mas também para auxiliá-los se eles têm algo positivo, alguma tendência à música, alguma tendência a escrever, enfim, o espírito evoluído, que muitas vezes necessita, sim, também desse apoio da família, né? Desse auxílio para que eles cumpram, né, o que vieram fazer aqui.
no reencarne, porque todos nós reencarnamos com um propósito, né? Ninguém reencarna sem um propósito, é claro. Se nós estamos reencarnados aqui, porque nós temos algo a oferecer, algo a aprender, né? Então todos nós estamos aqui para crescermos. E as crianças que vêm para os nossos braços, nós temos a obrigação, temos o dever de cuidar e fazer o melhor por eles. Se nós estamos reencarnados aqui em um planeta de expiação e provas, é porque temos algo a reparar. Não só nós, mas também as crianças que posteriormente serão adultos, né? Aquela frase que o corpo é novo, mas o espírito é velho, é perfeita e é verdade. Apesar de o corpo ser de uma criança, aquele espírito pode ser um espírito muito antigo, que traz consigo, né, as suas facilidades, as suas dificuldades, né, a sua evolução e também os seus maus hábitos, que devem ser observados. Vamos falar sobre isso também, né? Jesus observou que seus discípulos discutiam, né, quem deveria ser o maior dentre eles, né, quando o mestre se fosse. E Jesus ouviu isso, né, mas ele não disse nada. Em seguida, foram participar de uma reunião, né, onde ali tinha várias crianças, como disse aí no texto, né? Aí ele aproveitou, né, para dar um recado aos seus discípulos e também aqueles que ali se encontravam. E Jesus não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, né? Como seus discípulos não estavam permitindo que as crianças se aproximassem dele, né, que ele disse, né, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não só a elas, mas a todos aqueles que se assemelhassem a elas. Assemelharmos às crianças, né? Como é que nós vamos nos assemelhar às crianças, né? Como é que nós vamos receber o reino de Deus, o reino dos céus? Como são as crianças? São puras de coração, não é verdade? É assim que devemos procurar ser, né, em nossa vida. É fácil? Não, não é fácil, porque tem muita maldade no mundo, infelizmente, né? Mas agir como uma criança principalmente não tendo preconceitos, né? Naturalmente que no planeta que nós vivemos é muito difícil essa convivência, porque infelizmente a inocência passa muito longe, não é verdade? Nós temos muitas dificuldades na convivência com o próximo. A criança, ela é pura de coração e confia muito, principalmente em seus pais, principalmente nos seus genitores, ou nos avós, ou nas pessoas que ele tem como símbolo, que os ama. Por isso, devemos respeitá-las demais. E como eu disse, infelizmente, aí no início, né, existem pessoas que não as respeitam, que maltratam, que judiam, que abusam, que fazem muitas coisas negativas com essas crianças, né? Porque ela é pura de coração, né? Como nós deveríamos acreditar em Deus, em nosso Pai maior, né? Que muitas vezes temos dificuldades em acreditar, em confiar, né? Neste momento tão difícil e conturbado que nós estamos vivendo, é muito mais difícil ainda, principalmente para quem não tem ainda uma fé raciocinada, para quem não acredita realmente em Deus e não acredita em seus desígnios, né? Sabendo que tudo que acontece, existe uma razão para estar acontecendo, né? Que eu falei, né, da inocência da criança e da confiança que ela deposita em seus pais responsáveis. E que nem sempre merece essa confiança, porque infelizmente, como eu disse, nós presenciamos abuso e violência contra esses pequenos. Chico Xavier, que é um espírito de alta evolução, que tivemos o prazer de receber aqui em nosso país, sofreu muito após o desencarne de sua mãe, a Maria João de Deus, né? Mas teve depois uma madrasta maravilhosa, a Cidália, né, que o tratou, e não só a ele, e a seus irmãos, com o carinho de uma mãe, né? Fez com que o pai do Chico reconhecesse todos os seus irmãos que estavam espalhados, né, porque era comum naquela época uma viúva ou um viúvo, no caso o pai do Chico, não tinha condição de cuidar dos filhos, e ele acabou deixando os filhos cada um com uma pessoa, e o Chico acabou por ficar com aquela tia que o maltratava, que o machucava, né? Mas posteriormente veio a Cidália, que o abraçou como um filho. Então, não pode dizer
que todas as madrastas são ruins e todos os padrastos são ruins. Não é assim, né? Porque tem pais legítimos que também machucam e abusam das crianças, desrespeitam os seus filhos, né? E é um tratamento que, infelizmente, nós presenciamos algumas situações, né? Ou então, o maltrato ou são coniventes com esses maltratos que algumas vezes levam até a morte dessas crianças, como nós, infelizmente, nós presenciamos, né, na mídia. No Rio de Janeiro tivemos há pouco tempo mesmo um caso bem sério, né, a respeito disso. Mas não cabe a nós julgar, porque só Deus é que pode julgar, né? Certamente que se responderá pelo que se fez, mas não somos nós que vamos julgar. A criança é honesta, não tem interesses. Se ela gosta de alguém, ela gosta de verdade, né? Se não gosta, não gosta. Não importa se é milionário, se tem dinheiro ou se tem qualquer coisa. Para eles não importa. É a vibração da pessoa, é o carinho, é o que a pessoa tem para dar para elas, né? Não tem preconceito. Podemos colocar várias crianças, né, em um ambiente onde ali pode ter várias raças, cor de pele, religião, roupas novas ou não, calçados ou descalços, e eles não irão levar isso em conta. Porque o preconceito faz parte do mundo dos adultos. O mundo da criança não tem preconceito, pelo menos inicialmente. Quem acaba incutindo esse preconceito na mente das crianças são os adultos, né? Os responsáveis por essas crianças é que muitas vezes acabam por incutir essas ideias na mente da criança, né? Nas escolas, infelizmente, isso acontece muito, porque as crianças já trazem consigo muitas vezes este preconceito. Deve-se ensinar a elas o respeito, principalmente as que possuem limitações, não apenas físicas, mas aquelas que são tímidas, se isolam e acabam por muitas vezes ser maltratadas e humilhadas, porque muitos já vêm de lares desequilibrados, de lares sofridos. Então, é muito importante que nós ensinemos as nossas crianças a respeitar, a abraçar o irmãozinho, o coleguinha que fica pelos cantos, que tem dificuldade de relacionamento, ou que tenha talvez um calçado não tão bonito, não tão bom. Auxiliar aqueles que possuem algum tipo de limitação, seja ela qual for, seja física, seja intelectual. Não praticar o bullying, respeitando, que nós sabemos que o bullying é causa inclusive de suicídio de crianças e de adolescentes. A escola é um local de ensino, né? O respeito à educação e principalmente o combate ao bullying, o desrespeito deve ser praticado nos lares. O que infelizmente muitas vezes não acontece, né? O ter e o ser não sendo valorizado da forma correta. O ter é muito mais valorizado do que o ser. As crianças estão brincando, né? Eles se desentendem muitas vezes, mas logo aquilo já passou, eles estão brincando novamente. E nós adultos somos diferentes, né? Nós guardamos mágoa, guardamos rancor, guardamos ódio, e que pode atravessar encarnações, coisa que para as crianças não existe. Elas perdoam com facilidade. É algo que nós temos que aprender com elas, né? Muito ao contrário do que nós pensamos, a criança possui uma memória fantástica. Tudo que se diz em sua presença, ela grava. Por isso devemos ter muito cuidado no que falamos em sua presença. Se fazemos um comentário, pensamos que ela não ouviu, ou até uma discussão entre os pais, parece que elas não prestaram atenção, mas quando menos se espera, ela nos relembra do que nós dissemos. Isso é muito importante. Nós sabemos o que falamos em sua presença, as atitudes que tomamos, comentários que fazemos. A memória das crianças é fantástica, né? Porque pais e mães e responsáveis são símbolos para elas. Tudo que o pai faz é correto. Crianças que presenciam agressões no interior dos lares possuem grande propensão a agirem da mesma forma com os amigos, com os irmãos e até com colegas da escola. Porque para eles aquilo é normal, porque presencia aquilo frequentemente no interior dos lares. Porque para ele aquilo é normal, né? Porque o seu pai, que é símbolo, pratica, a sua mãe, que é símbolo, pratica. Se o pai possui o hábito de entrar em supermercado, por exemplo, com a criança,
consumir produtos, né? E descartar o vasilhame pelos cantos, o filho irá, na maioria das vezes, fazer o mesmo. Mas tem crianças que não fazem o mesmo e vão chamar a atenção do pai. Pai, isso não está certo. Cada filho, cada criança é um espírito. Nossos filhos são espíritos, né? Mas tem muitos que não aceitam e que não deixam que isso aconteça. Chamam a atenção dos pais. Já acontece muito isso hoje. São os novos espíritos que estão chegando aqui para nos educar, que já vêm com aprendizado, já vêm com evolução. Eu não consigo. Eu preciso falar, eu estou vendo aqui a Mariazinha, minha amiga do irmão Rosário. Ô Mariazinha, que prazer ter você aqui comigo. A Chica, a Raquel também, né? Amigos tudo aqui presentes. É um prazer ter vocês aqui, né? O André Luiz, através do lápis, né? De Valdo Vieira, da psicografia, né? Em livro Conduta e Vida, ele nos diz: ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação na infância, profilaxia do futuro. Olha só. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequenos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Então, o espírito reencarnado está aqui, esperando evolução, esperando renovar, esperando evoluir. E quem vai participar dessa evolução são os responsáveis, são os pais, são todos que estão no entorno daquela criança. Não só pais, não. São tios, são primos, são avós, todos nós. E mesmo quem não é parente, porque somos todos filhos do mesmo pai, né? Na meninice corpórea, né? Ele está aqui imaginando, ele não reencarnou para regredir e sim para progredir. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. E não necessariamente em instituições espíritas, pode ser no catecismo, pode ser onde quer que seja. Mas é importante que as nossas crianças aprendam a amar a Deus, a respeitar as suas leis, a respeitar o próximo, a fazer o que é o correto. É isso, não importa onde quer que vá, não importa se é instituição espírita, se é igreja católica, se é igreja evangélica, onde quer que seja. Mas é importante que essa criança aprenda as leis de Deus, aprenda a respeitar o próximo, porque o futuro da humanidade depende disso, né? Os pais respondem espiritualmente como cicerones, olha só, dos que surgem no educandário da carne. Somos cicerones, somos os responsáveis por eles, né? A ordem significa artigo de lei para toda a idade. A ordem, o respeito nos lares, né? Já disciplina e compromisso e as obrigações. As crianças já tendo seu compromisso no lar, né, de fazer alguma coisa, discipliná-los, tendo suas obrigações a cumprir nos lares. Né? Sem boa semente, não há boa colheita. O cérebro é a mente fotográfica da criança, que acumula na mente infantil como um espelho, que conjuga visão e observação, como eu disse antes, e nos observam muito o que estamos fazendo, o que estamos dizendo. Eles gravam e eles vão seguir o que nós, que somos símbolos para elas, fazemos. Jesus sabia que a criança, sendo espírito reencarnante, traz suas dificuldades e seus vícios, né? Quando ele falou para nos assemelharmos a elas. Mas nós sabemos que as crianças são puras de coração. Sabemos também que existem crianças que são egoístas, outras são agressivas, desde pequenas. Mas é nesse período que os responsáveis, os cicerones, como diz aqui, nós somos seus cicerones, devemos observar, né? Que a doutrina espírita nos esclarece que até os 7 anos é a oportunidade que o plano espiritual que Deus oferece a nós para cuidarmos dessas crianças.
que oferece aos pais responsáveis na condução daquele espírito, de observar suas tendências e procurar, na medida do possível, detectar falhas que porventura existam e procurar corrigir essas falhas. Porque é o período até os 7 anos em que se dá a maior oportunidade para os pais responsáveis na condução dessa criança. Dos 7 aos 14 anos, normalmente a criança já tem uma outra fase. E aos 18 anos é quando normalmente o espírito acaba por firmar realmente a sua mentalidade, a sua verdadeira personalidade. Mas antes disso, dos 7, principalmente até os 7 anos, é o período que precisamos observar. Nós vemos que as crianças, cada uma, tem a sua pequena imperfeição, uns mais, outros menos, e é nesse período que nós devemos educá-las, da melhor forma possível, né? Detectar as falhas e procurar corrigi-las. Emmanuel nos diz: os pequeninos acham deste modo à mercê dos modos espirituais, dos que lhe tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva antes as ideias do oleiro. Então, eles falam aqui, né, da argila, daquela pessoa que molda aqueles vasos, né, com aquela argila molinha. Então, ele quer dizer que a criança é aquela argila ainda em condição de ser manejada, de ser, né, de ser trabalhada. Então, ele faz essa comparação, né, do oleiro com a argila frágil. Então, é muito importante que nós, os responsáveis por elas, saibamos moldar essa argila da melhor forma, para que na idade adulta ou na juventude, antes disso, eles tenham uma educação, eles tenham uma forma de vida, e principalmente no respeito ao próximo. Auxiliar o desenvolvimento do caráter e boas maneiras, moldando aquele espírito, né, com artífice, como se molda um vaso. A responsabilidade é enorme, que vai moldar o caráter e as atitudes de acordo com os exemplos do artífice, que são os pais responsáveis, né? Os artífices são os responsáveis. Se recebe amor, darão amor. Se recebe desprezo, provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria das vezes desprezarão também. Se recebem carinho, darão carinho. Na maioria das vezes. Se recebe abandono, podem também oferecer o abandono. Este carinho oferecido, assim, ainda na infância, é muito importante. Assim como se deve observar as deficiências, né, também. Porque depois de maiores, se torna cada vez mais difícil. Depois que o barro fica duro, é mais difícil de moldar, né? Então, tem que ser enquanto a argila é frágil, como disse aqui o Emmanuel para nós, da sua sabedoria. As crianças crescem e evoluem, mas existem casos dos especiais, não é? Aqui são aquelas crianças que são crianças por toda a encarnação. Os que possuem a síndrome de Down, por exemplo, que é um caso mais comum, né? São maravilhosas, extremamente amorosas, né? Nós temos o Cleiton, né? Nós temos o Caio, que são nossos amigos queridos, que com a síndrome de Down. Nós temos amiguinhos que têm a síndrome e que são extremamente carinhosos, são crianças por toda a vida, né? Muito bem cuidados, muito amados por todos, né? Então, nós amamos muito eles e tem que ser amados, não porque são Down, mas porque todas as crianças merecem ser amadas, né? E eles reencarnam com essa missão, né, de cumprirem, e estão cumprindo muito bem, e os que os cercam certamente também estão cumprindo bem o seu papel. Não sabemos a razão, mas se estamos juntos é porque nós temos que estar juntos naquela encarnação. Não é por acaso que nós nos encontramos, não é por acaso que o filho reencarna num local determinado. Chico Xavier nos disse que ninguém reencarna no endereço errado, né? Todos nós reencarnamos no endereço certo. E se reencarnou nos nossos braços, é porque nós temos responsabilidade com aquele espírito, nós nos comprometemos a aceitar aquele espírito e direcioná-lo da melhor forma possível. E existem casos também, claro, de nossos idosos, que depois de um período na velhice, podem ser acometidos de Alzheimer, se tornando crianças novamente, né? E só quem convive com eles sabe da dificuldade
porque são crianças teimosas, né? Os que têm Alzheimer, eles são crianças que ficam muito teimosas, porque eles têm muita dificuldade em respeitar os filhos, que apesar de eles terem sua memória recente, eles lembram que aqueles são seus filhos, eles têm muita dificuldade em aceitar que os seus filhos mandem neles, como se diz, né? E é muito difícil para eles aceitarem isso. Mas, infelizmente, acontece e acabam se tornando crianças para o resto da vida. E muitos acabam tendo que ser tratados como crianças mesmo, né? Usando fraldas, enfim, tendo que me dar alimento, porque sequer eles se lembram que se alimentaram. Então, é uma prova difícil, mas as provas que vêm são todas importantes. Todas as provas que tem devem ser cumpridas. E se veio para nós, é porque somos nós que temos que fazer isso, né? Mas devemos amá-los como amamos as crianças, porque um dia eles cuidaram de nós e trocaram nossas fraldas também, né? Então é muito importante isso, né? Nós devemos amar a essas pessoas, essas crianças, né? Porque nós merecemos tudo que surge para nós. Alguma coisa existe para que aquilo esteja acontecendo. Nós, apesar de adultos, muitas vezes, queremos como também, como as crianças. Algumas vezes, momentos de sofrimento, os momentos que nós olhamos para o céu e falamos, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Principalmente nas separações, através do desencarne, principalmente os desencarnes que têm acontecido ultimamente, né? Principalmente na pandemia, desencarnes que não se está esperando, de repente, a pessoa adoece e vai embora. E nós, apesar de sermos já adultos, muitas vezes queremos colo, queremos o entendimento, né? Queremos o colo de Deus, ou queremos o colo da nossa mãe, que não está mais aqui presente fisicamente, né? E como se tem passado dificuldades nesse período, quantas necessidades de colo as pessoas têm. Esposas que se separaram de seus maridos, maridos que se separaram das esposas, crianças que ficaram órfãos, né? Esposas tiveram que assumir os compromissos do marido, ou ao contrário. Mas todos nós reencarnados aqui nesse planeta temos dificuldades a enfrentar, porque nós estamos no planeta de expiação e provas, e podemos ter a certeza que Deus não é injusto, não existe injustiça divina. Tudo o que acontece conosco é necessário em nossas vidas. Mas para as crianças a prova é sempre mais difícil, porque se separar do pai, da mãe na infância é muito difícil, porque está ainda uma mente em formação, né? Ainda não se sabe o que vai ser no futuro, não se decidiu ainda o que vai seguir na vida, profissão, trabalho. É muito importante os pais e as mães nesse momento, e muitos não tiveram essa oportunidade que nós tivemos. Então vamos agradecer a Deus por isso e vamos orar por essas crianças, por essas esposas, por esses maridos que tiveram como prova a separação, muitas vezes que imaginamos prematura, né? Mas que aos olhos de Deus não é prematura, porque nada acontece sem que Deus permita. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. O que as crianças nos ensinam sempre é o cair e levantar. Eu gosto muito disso, porque as crianças, né, quando começam a andar, elas caem, elas machucam os joelhos, mas elas não desistem. E nós devemos lembrar das crianças nesses momentos de dificuldade, não abaixar a cabeça, de tentarmos novamente, até atingirmos nossos objetivos. Elas nos ensinam sempre a nos levantar. Mesmo que estejam cambaleantes ainda, segurando nas paredes, mas elas não desistem até sair firme, andando e correndo. E nós também não devemos desanimar como as crianças não desanimam, né? Mas como eu disse lá antes, né, nesse mesmo capítulo, se fala dos pequeninos. Esses pequeninos a que o Evangelho se refere não apenas às crianças no corpo. Eu separei aqui, né, para nós fazermos uma pequena leitura, para nós vermos a diferença sobre isso, né? A instrução dos Espíritos, que é a mensagem do João, né, João Evangelista, né, em Paris, 1863, ele nos diz assim: disse o Cristo, deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas, na sua simplicidade, não faz apenas o apelo às crianças,
mas também as almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Então, Jesus fala para nós que não é apenas as crianças, mas também os que circulam nos círculos inferiores, ou seja, nossos irmãos desencarnados, que ainda são crianças espiritualmente, né? Então, isso que ele fala, esses pequeninos que o Evangelho se refere, não é apenas crianças no corpo, mas também crianças no espírito. E não apenas os espíritos encarnados, mas aqueles que circulam nos ciclos inferiores, ou seja, que desencarnaram sem obter a compreensão necessária. Então, é isso, né, que ele está dizendo para nós, esses pequeninos. E quantos pequeninos nós temos no nosso caminho? Pessoas que realmente, que nós queiramos ser melhores, mas que realmente nós temos dificuldades em passar alguma coisa para eles, em explicar alguma coisa para eles, dado a sua incompreensão ainda, a sua infantilidade em relação às coisas de Deus. A sua incompreensão em situações que para nós parecem tão claras, mas para eles não. A esses irmãos que estão no mundo espiritual, né, que são sofredores, que são, disse aqui, os escravos, que Jesus fala dos escravos daquele tempo, mas hoje ainda existe a escravidão, né? Espíritos que ainda estão escravizados pelo ódio, não só os que estão no mundo espiritual, mas os que estão aqui ainda, que estão acorrentados, escravizados, viciosos, e não é apenas o vício de álcool, de nada, mas os vícios piores que são o orgulho, né? A vaidade, enfim, tudo que é negativo para a evolução do ser humano. Então, esses são os pequeninos e também as criancinhas. Jesus diz, não apenas as criancinhas, mas a todos esses irmãos que estão nos círculos inferiores, tanto encarnados como desencarnados. Esses irmãos que perseguem, esses irmãos que obsediam, porque sofrem e aí querem que o outro também sofra, porque eles sofrem e eles não aceitam que as pessoas sejam felizes. E nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que nos vigiar, nossos pensamentos, nossas ações, para que nós não caiamos nas garras desses irmãos menos felizes, que não são demônios, aquela minha palestra de demônios, são apenas irmãos nossos que ainda estão com dificuldades. Aqui a Nana Vilela está presente, né? A minha querida Nana, que é a avó do Caio que eu citei aqui na palestra, né, Nana? Que é uma criança maravilhosa, ele é down, mas é maravilhoso, é um menino que nós amamos muito e ele nos ama também, que ele até cantou parabéns no meu aniversário, né? Maravilhoso. Um beijo no Caio, Nana, né? A Lucinha Silva também está aqui, né? E está chegando muitos, a China Raquel de Moraes também está, a Dirce Porto também está. Nossa, hoje, graças a Deus, a nossa live está transcorrendo maravilhosa, sem problema nenhum, que nós tenhamos esse amor no nosso coração, que nós tenhamos a pureza de coração das crianças, na medida do possível, né? Menos preconceito, menos ódio e mais amor. Vamos falar dos aniversários. Eu quero pedir desculpa a alguns aniversários. Talvez eu não fale, porque infelizmente meu notebook pifou o HD dele. E eu tive que refazer a palestra. E infelizmente os aniversários de quinta, de sexta e acho que de sábado, eu estou com dificuldades para não conseguir tirar, tá, do HD. Então, alguns que eu não consegui falar, me desculpem, tá? Mas hoje a minha prima Soneide Veríssimo, que é a esposa do meu primo Augusto, né? Que é minha prima também, né? Aniversariando hoje. A sua Nizanqueta, nossa querida, ela do Irmão X, minha amiga querida, nossa expositora, palestrante, nossa, pessoa maravilhosa que eu adoro e todos nós adoramos. Aniversário dia 12, Claudionor Marchioli também, dia 10. Andréia Arboleda, minha amiga, dia 10. O Francisco Caldas, que é o Kiko aqui,
da loja aqui, da Tereza, de R$1 aqui na Praça do Clímax. O Ronaldo Oliveira também aniversariou, né? Então eu peço a algumas pessoas que aniversariaram que me desculpem, mas na próxima semana passem para mim os aniversários, que eu com certeza na próxima semana eu conserto isso, tá bom? Então foi um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Só tenho a agradecer a André Arboleda daqui. Imagina, André, você é uma querida. Meus parabéns para você. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Que Deus te ampare sempre, tá bom? Que você esteja sempre com o coração grande como é o seu coração. Ronaldo Oliveira também. A Francina também está presente. Então, que Deus nos ampare a todos. Vamos fechar nossos olhos novamente. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de mais um aprendizado, de mais um momento de reflexão. Que nossos corações se mantenham puros na medida do possível, como dessas crianças, que Jesus nos disse: o reino dos céus é das crianças, mas também aqueles que conseguirem se assemelhar nas suas atitudes, que é o do perdão, que é o do abraço, que é o do amor e da confiança em Deus. Que nós confiemos em Deus como as crianças confiam em seus pais, em suas mães. Que nós possamos sempre ter nosso coração puro, o que ainda é difícil na condição em que nós vivemos, mas que nós exercitemos cada vez mais o perdão, a compreensão, para que nós possamos, quando retornarmos aqui, a esse planeta, que esse planeta esteja melhor, mais tranquilo. E a pergunta que devemos fazer sempre não é que crianças estamos deixando, que planeta estamos deixando para essas crianças, mas que crianças estamos deixando nesse planeta. Porque nós sabemos que no futuro podemos ser filhos dos nossos filhos, porque espírito não tem sexo. Se nós o educarmos e fizermos o nosso trabalho correto, e eles forem nossos pais na encarnação futura, teremos pais maravilhosos que nos educarão e nos auxiliarão em nossa evolução. Pensemos nisso. Pedindo ao Mestre Jesus, ao Mestre Dr. Bezerra de Menezes, que auxilie aos enfermos, aos doentes, e que abrace a todos que estão em dificuldades. Que abrace a todos que possam estar em sofrimento. Crianças, principalmente as crianças que estão em hospitais, acometidas de doenças várias, muitas vezes provas reencarnatórias, provas difíceis que essas crianças estão tendo que conviver, que elas possam conviver tranquilamente com essas provas, para que possam, na encarnação futura, estarem prontas para viver uma encarnação de muita paz, de muita saúde, de muito amor. Nada é por acaso. Não nos esqueçamos disso. Por mais difíceis que sejam as nossas provas, não nos esqueçamos que Deus é todo poder e bondade. O que parece ruim, o que parece uma prova que Deus está fazendo com que nós soframos, não nos esqueçamos. Deus é justo, Deus é Pai, e tudo que acontece conosco é porque é para o nosso crescimento espiritual, mas apenas se nós reconhecermos e nos resignarmos diante dos empecilhos que surgem em nossa vida. Que o Mestre Jesus visite os nossos lares, cada um dos quartos da nossa casa, visite os hospitais, esse nosso amiga Angelina, em Maceió, que está internada no hospital com problema no cérebro, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-la e possa auxiliar na medida do possível a essa nossa amiga querida que a gente conhece desde a infância. Eu peço a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, autorização para encerrarmos mais esse encontro. Parabéns aos aniversariantes, desculpe aos aniversariantes que eu não consegui passar, os parabéns, mas peço que me desculpe, que me passe novamente para que eu possa, na próxima semana, parabenizá-los. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, muita paz aos nossos corações, muita paz aos nossos lares,
muita paz no coração das nossas crianças, da nossa família, do nosso país, do universo, de todo o planeta. Porque todos somos filhos do mesmo Pai. E essas crianças são o futuro do nosso planeta, do nosso universo. Fiquem todos com Deus e que Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país, nos cubra com o manto sagrado. O país tenha muita paz, muita harmonia, que o amor seja cada vez mais praticado entre nós. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos e muito obrigado pela presença. Muito obrigado.